Sejam todas bem-vindas a mais uma live class aqui do canal Rordan Hair Academy. Hoje eu estou aqui, para falar sobre esse assunto, sobre corte de cabelo, mas especificamente sobre os cortes bob, São 3 passos aí, importantes, coisas que a gente tem que levar muito em consideração na hora de executar um corte de cabelo, principalmente os cortes bobs. Eu gostaria de agradecer primeiramente você que está aqui comigo. Para quem não me conhece, eu sou o Rordan, eu tenho mais de 25 anos na área da beleza, inclusive na área da educação, sou expert em cortes e cores, então faço todo esse trabalho de personalização de visual, onde também, além de trabalhar os cortes, separadamente das cores, eu também gosto de trabalhar os cortes e cores em conjunto, criando assim um equilíbrio entre as técnicas de cortes e técnicas de cores. Mas antes de eu iniciar o assunto, eu gostaria de conhecer você também. Coloque aqui nos comentários de onde você é, qual, dentro da área da beleza, em que você atua. Você é cabeleireiro, você é assistente ou você é cliente final? Se identifica aqui para mim, eu quero muito te conhecer. E de qual cidade também você está falando. Uma outra coisa, um outro detalhe, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e convida aí seus amigos, amigas, convide a todos e todas para participar desse conteúdo aí comigo, para assistir esse conteúdo e a gente conseguir assim, espalhar informação, espalhar mais e mais essa parte da educação, que é fantástica, É fantástica. A educação, essa coisa do aprendizado, do compartilhar, ele liberta, liberta demais. Temos que pensar o seguinte: assim que eu aprendo algo novo, eu executo algo novo, automaticamente eu passo a atender mais clientes, eu passo a oferecer para as minhas clientes trabalhos diferenciados e o objetivo é justamente isso. Então eu peço para você que compartilhe essa live, que vai me ajudar bastante e eu gostaria de ajudar vocês também a alavancar aí a carreira de vocês. Então vamos lá, falar hoje sobre os 3 passos aí bem importantes, Algo que a gente tem que levar em consideração na hora de cortar um cabelo. Não vou nem falar nesse momento do corte bob, mas do corte em geral, Qual o primeiro passo e o que é muito importante a gente, eu inclusive tenho aqui no canal alguns vídeos aqui que fala sobre atendimento personalizado, parte 1 e parte 2. Se você não assistiu, assista, que é muito bacana e você vai entender, o porquê eu vou iniciar aqui esse passo que é o passo, para mim, um dos mais importantes. Óbvio que dominar as técnicas é muito importante, Então, se você é uma pessoa, um profissional iniciante ou já de muitos anos, você domina as técnicas de corte, então isso é imprescindível. Agora, o que eu vou falar nesse momento, que para mim é o mais importante, e eu não vou falar nem da questão só do diagnóstico, o diagnóstico capilar, que é isso que a gente normalmente foca muito, mas primeiro passo é o atendimento, essa parte de atendimento, de receber o cliente, de observar o que ele trouxe, qual o desejo dele. Então esse é o primeiro passo. E aqui, eu tô com... Hoje nós vamos falar especificamente de um corte bob, porém, o que eu tenho que observar, o que eu tenho que levar em consideração, dentro do primeiro passo. Primeiramente, o bate-papo, que você vai ver mais profundo no outro vídeo que está aí, de atendimento personalizado. Mas essa conversa, entender o cliente, isso é
escutar o cliente, né, que é muito importante, e aí observar. Normalmente as clientes elas vêm com uma foto de referência, né? Então, como a gente vai falar de bob, e aí aqui eu tenho um short bob, né? Eu tenho um short bob aqui, um medium para short bob, e às vezes a cliente ela chega com a foto, mostrando a foto aí do corte, né? E nesse momento a gente tem alguns aspectos para observar, que qual o formato desse corte de cabelo, né? Qual esse bob que ela trouxe no assunto de hoje especificamente, né? Que nós estamos falando de bob. Qual foi esse bob que ela trouxe? É um long bob? É um medium bob? É um short bob ou um micro bob? Esse cabelo, ele é mais inteiro? Ele tem camadas? Ele é um cabelo mais curto? Ele tem franja? Não tem franja? Então, todos esses aspectos nós temos que observar para justamente, na hora de conversar com a cliente e perceber se esse corte, ele cabe nesse visual, ele cabe, na realidade, na rotina diária da cliente, ou até mesmo na textura da fibra, né? Na densidade do fio, da curvatura do fio. Então eu preciso observar muito bem essa foto. Fazer uma leitura é muito importante. É muito importante fazer uma leitura desse corte e também fazer essa mesma leitura através, primeiro, né, da escuta, mas também observando. Faça uma leitura na cliente para entender se esse corte de cabelo, se esse bob, ele serve para o dia a dia dela, se ele vai se encaixar, se vai deixar ela confortável no dia a dia, né? Se é um cabelo que cabe no estilo dela, que cabe na rotina dela. Então esse é o primeiro passo e o passo mais, assim, olha, um dos mais importantes. Por que eu falo mais importante? Porque dominar técnicas, se você é um profissional que corta cabelos, eu sempre falo, isso aí é uma obrigação do profissional. Né? A gente não domina todas as técnicas, mas dominar técnicas de corte para quem corta é o mínimo, né, que nós temos que ter. Isso não é um diferencial, né? Porque a pessoa que vem até o salão buscar um corte de cabelo, ela no mínimo tem que sair com um corte perfeito. Agora, o grande diferencial está aí, está na percepção da cliente, e nesse momento você observar justamente isso. Esse corte que ela trouxe cabe, né, para esse visual que ela está querendo, cabe para o dia a dia dela, cabe para a mensagem que ela quer passar, cabe para a manutenção diária. Quando eu falo dia a dia, que eu já falei da rotina, mas essa manutenção diária vai ter que usar produto, não vai usar produto. Então, assim, observar e anotar todos esses detalhes é muito importante, né? É muito importante mesmo. E aí, decidindo, né? Você decidiu o corte com ela. E um detalhe, eu lembrei de uma coisa muito importante. Quando a gente fala de bob, ou a gente fala de corte Chanel, tem um mito bem interessante. Tem algo que, olha, vem já, e eu escuto de várias, né? Eu ouço de vários clientes algo muito importante, que elas falam o seguinte: o corte Chanel ou o corte bob, ele não serve para mim. Às vezes ela fala assim, mas por que não serve? Não, mas se eu tenho um rosto mais arredondado, o corte bob, ele não serve, né? Não dá, não posso cortar Chanel, eu não posso cortar alguns bobs, eu não posso cortar em quem tem rosto redondo. Por que eu chamei isso? Eu chamei atenção a isso. Por quê? Porque isso é algo que a gente vem carregando de muitos anos. E que, na realidade, o que não cabe muitas vezes, e eu vou mostrar na boneca aqui, quando você vê uma pessoa, né, que tenha, um exemplo, um rosto mais arredondado ou ele mais largo, o corte com uma projeção frontal aqui, com essa frontal mais longa, deixa eu virar ali um pouquinho aqui, com essa frontal mais longa, ele cabe. Ele cabe sim. Por que ele cabe? Porque por mais que eu coloque essa, né, tenho essa diagonal aqui,
e esse bico um pouco mais alongado, ele vai amenizar. Quando eu virar ela de lado, o que acontece? Por mais que ela jogue um pouco mais para trás e esse rosto dela seja um pouco mais largo, essa projeção vai amenizar um pouco. O que aconteceu na realidade, que a gente às vezes ouve, e eu ouço muito isso, por quê? Porque antigamente a maioria, e quando foi lançado os cortes, que nem o Bob, o corte Chanel, ele veio acompanhado de uma franja. Então isso acontecia o quê? Olha aqui, ó. Você vem aqui, esse corte acompanhado de uma franja. Essa franja aqui ela tá lateral, mas normalmente ela vinha, de uma franja mais arredondada. E o que acontecia? Quando eu diminuo, eu tenho aqui, o rosto da cliente. Ele é um pouco mais largo. Se eu projeto pontas aqui, me ajuda a alongar um pouco mais o rosto, trazendo um equilíbrio. Porém, quando eu trago franja, o que acontece? Olha aqui, a franja ela diminui e ela achata mais o rosto. Então, automaticamente fica mais largo. Então, isso, na realidade, essa questão que a gente vem trazendo. Eu falo, por que eu chamei atenção para isso, que eu estou falando do primeiro passo aqui do diagnóstico? Chamei atenção para isso porque eu ouço isso praticamente toda semana. A hora que eu vou cortar um bob, a gente corta ali um Chanel, ou um short bob, ou um medium bob, um bob que vem até a altura do queixo, ou um pouco mais abaixo. Eu estou sempre ouvindo das clientes justamente isso. Então, por isso que eu vim chamar a atenção aqui, para quando a sua cliente sentar na sua cadeira, ela falar, nossa, não cabe para mim um corte Chanel, não cabe para mim um corte Bob. Aí você observe, se ela tiver o rosto um pouco mais arredondado, converse ou um pouco mais largo, Às vezes até rostos que são mais quadrados, tomar bastante cuidado, tá? Rosto que é mais quadrado, vou chamar a atenção aqui para a boneca novamente. O que acontece? O rosto é mais quadrado, é a mesma coisa. A pessoa às vezes tem um rosto quadrado, eu faço uma franja reta e eu faço um bob aqui reto, sem projeção alongada na frente. E aí eu vou deixar tudo quadrado, Então eu tenho que prestar atenção justamente nisso. Nesses detalhes, pessoal. Mas isso também, aprofundar nessa parte de visagismo, formato de rosto e tudo mais... Tá dentro de alguns outros módulos. Eu vou trazer um pouco também aqui. Inclusive, eu vou pedir para você, coloca aqui nos comentários quais temas que você gostaria de ver aqui no canal, que eu estou aqui para justamente compartilhar o melhor conteúdo para você. Então, assim, o que acontece? Então, o primeiro passo é esse. Eu tenho que prestar atenção... Dentro das técnicas que eu domino ali de linguagem do corpo, visagismo, toda essa parte de formato de rosto, personalidade e tudo mais, dentro do que eu domino, e aí observar se aquele corte que ela escolheu cabe a ela, beleza? Então aquele bob cabe. No caso do bob no rosto redondo, a gente já sabe, já te contei, então já conversa com a cliente, às vezes não cabe, uma franja. Agora do restante, sem problema nenhum, tá? Então, dentro do primeiro passo é isso, é a parte de diagnóstico, é o bate-papo com a cliente, fui lá, tudo tal, fiz o diagnóstico do fio, Então, eu vou ali, olho a textura, olho tudo, olho todos os detalhes, Quantidade, rodamuinhos e tudo mais. E aí, decidimos o corte, eu vou para um segundo passo aí do corte bob. Um outro detalhe muito importante, outra coisa que ajuda bastante, lembrei agora, eu queria compartilhar com vocês, a questão, quando o rosto é um pouco mais largo, eu puxei de novo o assunto, quando o rosto é um pouco mais largo, prestar atenção aqui na boneca um pouquinho, o que acontece? Para você alongar o rosto, o que você faz? Não deixa fio inteiro, tá? A gente vai trazer um pouquinho mais de volume para a parte de cima. Tá? Mas aí eu vou detalhar isso ainda para vocês. Então vamos lá. Primeiro passo é esse, muito importante, observar. E outra coisa, dentro do análise do fio, perceber a curvatura do cabelo. Eu sou especialista em corte, eu corto todas as texturas de cabelo,
né? Eu corto todas as curvaturas de cabelo, eu corto cabelos orientais, eu corto, né, cabelos lisos, fino, médio, grosso. Porém, a minha especialidade, eu sou expert em cabelos cacheados também, né? Então foi uma coisa muito interessante. Por quê? Porque quando eu adentrei nesse universo do cacheado, é muito mais profundo, né? Então, inclusive, a minha sócia lá, ela é expert em transição capilar, também corta, faz toda a parte. Então, em conjunto com ela, a gente começou a observar uma questão no cacho. E por que eu puxei esse assunto? E vou puxar do bob, muito cabelo cacheado com long bob. E a maioria dos long bobs sem camadas. É um cabelo ótimo para dar o efeito pirâmide, que é o efeito triangular, gente. Olha, o que eu recebo de cliente reclamando de efeito triangular porque fez um corte bob, fez um long bob, e aí eu tinha lá uma curvatura 3B, né, que é um cacho médio aí, de curvatura média, e o que aconteceu? O cabelo ficou triangular. Então, prestar bastante atenção quando, né, o cabelo é ondulado. Ondulado não, né? Essa boneca ainda ela tem uma certa ondulação. Eu estou penteando bem ela, mas ela tem uma certa ondulação. Mas quando ele é cacheado, prestar bastante atenção, porque recebo muito cabelo com efeito triangular. Clientes insatisfeitas que cortaram até em locais especializados em cacho, mas infelizmente vem com efeito triangular. Porque não é todo corte bob que cabe num cabelo cacheado. O long bob cabe, mas depende da curvatura, tem que ter camada, tá? Então eu já começo daqui, porque às vezes a cliente chega com a foto, nós estamos no primeiro passo aqui ainda, e aí ela mostra uma foto do desejo dela e cabe você profissional dentro da tua expertise e lá falar para ela, olha, seria legal colocar umas camadas aqui, ou seria legal ajustar isso aqui, de acordo com isso, de acordo com aquilo. Então prestem bastante atenção nisso, tá bom? E aí eu vou para o passo 2 aqui, né? Passos importantíssimos aqui. O passo 2, eu sempre falo que assim, todos os meus cursos de corte, inclusive, pessoal, falando em curso, setembro agora, curso de corte, praticamente, ó, cortes curtos, uma mentoria aí VIP, porque pouquíssimas vagas, tá? No ABC Paulista, em São Bernardo do Campo, finalzinho, logo logo vocês vão ter aí a chamadinha com a data, tudo certinho para vocês, tá? E nos cursos que eu ministro eu falo justamente isso. Quando eu vou para o passo 2, o passo 2 ele é 100% técnico, né? Então eu observei aquela foto ela coube para cliente? Ela coube, tá? Eu consegui fazer a leitura daquele corte? Legal. Então cabe, a gente decidiu, vai executar. Bacana. Quais os ângulos que esse cabelo foi trabalhado? Qual a elevação? Qual tensão? O que foi usado nesse cabelo? Né? Como foi feita aquela finalização e tudo mais. Então eu digo que o passo 2 aqui, a gente trabalha muito essa questão extremamente técnica. E aí, ó, vou chamar a atenção aqui para vocês com a boneca. Vocês estão vendo essa projeção, ó, que eu fiz. Ó, a linha desse corte está lindíssima. Tá lindíssima, né? Eu fiz aqui, ó. A gente trata aqui como um medium bob para short bob, né? Então, de repente, um pouquinho mais curto, ele já vai entrando dentro da linha de short bob. Mas aqui um medium bob, e é um bob médio, tá? Subir um pouquinho mais a nuca. Olha que bonita essa projeção. Olha aqui que legal. Olha que bacana esse desenho. E aí que tá. Por isso que eu falo que o passo 2 é 100% técnico, gente. Não tem como. Para esse cabelo, como eu fiz esse corte, né? Então, como eu executei, eu vou virar um pouquinho aqui, ó. Esse corte aqui, especificamente é uma técnica que eu utilizo, tá? Inclusive, para a maioria dos bobs, eu utilizo uma mesma divisão com uma diferença aí de projeção de mecha, tá? Mecha guia fixo, guia móvel. Quando eu quero um cabelo assimétrico, eu só vou mudar essa parte de elevações
e posição dos guias, né? Uma parte eu faço com guia fixo, outra parte eu faço com guia móvel. Isso também eu passo todo na parte de curso, né, pessoal? Então aqui, ó, o que acontece? Esse cabelo, eu dividi esse cabelo em 7 fatias, assim, ó, divisões verticais eu fiz, justamente para ter as projeções aqui certas, né? Ter a divisão e ter, na realidade, os locais exatos para o corte, né? Então, assim, ó, respeitando o caimento natural do fio, né? Olha aqui, ó. Porque, às vezes, o que acontece? Eu vejo muito corte de cabelo, principalmente no bob, efeito triangular, né? Que é aquela divisão. Vamos lá na boneca aqui, ó. É aquela divisão que eu faço aqui na parte de trás, né? Ó, vocês estão sendo o meu espelho aqui, hein? Eu não tô vendo aqui, porque o certo para cortar, eu tenho que estar aqui, ó. Só que aí eu vou ficar de costas para vocês, tá vendo? Porque aí eu tô observando exatamente o que eu tô fazendo, né? E aí, até a questão da postura, olha onde eu tô, né? Eu tô aqui ao lado, então eu vou ficar com o corpo um pouquinho assim. Minha fisioterapeuta, que não me veja, inclusive ela vai estar conosco aí. A Ju vai estar conosco aí para falar um pouquinho de lesão. Logo mais a gente vai ter aí podcast, falar sobre lesão em salão de beleza, como tratar e tudo mais. Pessoal, e como prevenir também, né? Aqui, ó, então vamos lá. Normalmente o que acontece? Aquela divisão de praxe, efeito triangular, né? Aí eu vou lá, puxo a mecha, venho aqui, corto, faço outro lado, corto e vou. O que acontece? Normalmente o Chanel, o bob, ele sai assim, ó, efeito triangular. Legal. É um tipo de corte, sem problema nenhum. É um diagrama. Agora, dentro da técnica que eu utilizo, que inclusive eu cortei esse cabelo aqui, quando eu falo do segundo passo, que eu falo que é 100% técnico aqui, não tem muito que, como eu posso dizer, não tem muito que criar ou inventar coisas. Por quê? Vamos lá. Eu vou separar um pouco aqui a área de nuca, tá? Eu vou separar, vou colocar um clips aqui para vocês, ó, tá? Então vamos lá, ó. Eu estou aqui com a minha mechinha. O que acontece? Quando eu uso aquele diagrama que é triangular, né? Ele fica. Depende, se eu trouxer linhas diagonais, ou diagonal para frente, diagonal para trás, depende o corte que eu estiver fazendo. Na hora que eu utilizar a diagonal, ele sempre vai sair com esse centro um pouco mais direcionado com guia fixo aqui. Então ele fica bem bicudo assim, né? Agora, nesse método que eu divido o cabelo todo, né, em 7 partes, e aí eu venho trabalhando mecha a mecha, olha só, vou virar um pouquinho só ela aqui, ó, olha só. Eu faço uma elevação aqui, tá ok? A 90 graus a minha mecha está, e ó a minha graduação aqui, ó. Meu dedo, ele fica aqui, ó, projetando para fora. Eu tô nessa posição para vocês verem, tá? Mas o certo para eu cortar é aqui, ó. Abaixo um pouquinho, né? Fico de frente aqui, ó, flexiono meu dedo, ó, meu joelho. Tô aqui. Venho aqui, pego a mecha, ó, 90 graus, vou pegar só essa mechinha aqui. Elevação a 90, graduação a 45. Meu dedo está para fora. Isso dá o quê? Arredondamento. Isso dá arredondamento. Mas eu estou mostrando para vocês só um detalhe do corte, porque hoje eu estou aqui para falar de 3 passos importantes, né? Coisas importantes que a gente tem que prestar atenção, justamente para cortar um corte bob. Então, assim, a escolha do diagrama é uma delas, né? E o que é o diagrama? Conta aqui para mim. Você, profissional da beleza, quais diagramas que você gosta de utilizar? Coloca aqui nos comentários quais diagramas que você
gosta de utilizar para cortar um corte bob, tá ok? Tem vários aí, mas esse diagrama que eu utilizo com divisões verticais, e aí eu faço as divisões horizontais respeitando aqui, né, que nem área de nuca, nuca alta, topo, né, toda essa parte. Eu faço tanto as divisões verticais quanto as horizontais. E é muito legal. Eu gosto muito desse tipo de divisão para trazer essa linha. Por quê? Porque na realidade, assim, como eu disse para vocês, muitas vezes, ó, eu elevei o dedo, mostrei para vocês a graduação e tudo mais, né? Elevação da mecha, como eu fiz com o meu dedo, beleza. O que acontece? Esse tipo de diagrama, quando eu trago mechas, ó, móveis em deslocamento aqui e trago mechas fixas em alguns pontos, ele muda bastante. Por quê? Porque imagine se eu trago aqui todo para o centro e estou cortando com esse efeito mais triangular. Eu estou usando uma linguagem mais simples, tá, pessoal? Porque aí a gente tem diagonal para frente, a gente tem os nomes técnicos, tá? Mas vamos imaginar aqui, ó, uma divisão triangular. Eu trago todo o cabelo para o centro, o bico já sai daqui. Às vezes ela trouxe uma foto que tem um arredondamento. Você vê uma nuca super arredondada, super bonita. Que nem, ó, essa daqui, ó. O que ela faz, ó? Ela faz aqui, ó, uma meia lua, ó. E como é que eu consigo essa meia lua? Projetando tudo aqui no meio? Não dá. Vai sair em forma de bico. Vai sair no meio assim, ó. E vai fazer isso aqui, ó. De uma vez. Para eu ter essa harmonização aqui, ó, distribuir um pouco mais, eu preciso trabalhar os guias móveis aqui. Por isso que eu gosto muito de trabalhar esse diagrama que eu trabalhei nessa boneca aqui, né, para fazer esse corte. Então, assim, passo 2 é observar o diagrama que está utilizando, tá? Observe o diagrama que você está utilizando. Então, se ele tem divisões diagonais para frente, se ele tem divisões horizontais, se ele tem divisões verticais, isso é muito importante. As elevações que foram utilizadas, as graduações, os guias são fixos, móveis e tudo mais, tá? Isso é algo 100% técnico, gente, não tem como. Eu elevei a 90, eu trouxe uma graduação ali para o meu dedo, eu criei o efeito de arredondamento. É algo super técnico, porque quando eu utilizo as elevações corretas, as graduações corretas, eu utilizo o guia fixo ou o guia móvel correto, da forma correta, né? Com posicionamento, com postura e tudo mais, o resultado você consegue replicar um corte sem problemas. Só que, o que acontece? Quando eu falo que é 100% técnico, eu dei um formato para esse cabelo. E eu vou dar uma dica, né? Durante essa parte de forma, a escolha, pessoal, vou colocar aqui para vocês verem, ó. Eu tô sempre falando de escolha de ferramenta. Não existe, legal, eu com uma tesoura só consigo cortar? Consigo. Mas para alguns efeitos, não consigo, entendeu? Prestar muito atenção se a tesoura é offset, semi-offset, se ela é simétrica, se ela é uma tesoura com uma graduação. É importante saber, cada lâmina tem uma certa graduação. Eu já ouvi muito profissional às vezes falar, mas isso é besteira, eu uso uma tesoura só lá e eu corto do mesmo jeito. Concordo que você corta do mesmo jeito, né? Só que eu nesse momento, queria chamar a atenção você aqui, um momentinho, eu sempre comparo quando eu vou no restaurante lá de comida japonesa, né? Para cada prato, para cada escultura daquela, um tipo de faca diferente. Às vezes, né, eu trato as ferramentas desta forma. Se eu tenho ferramentas que me possibilitam criar mais, no sentido de criar efeitos diferentes, como
Essa tesoura aqui, ó. Vou chamar a atenção para a boneca aqui de novo, ó. Olha essa tesoura curvada aqui, ó. Eu já vou dar uma dica aqui para que ela serve, tá? Mas é uma facilitadora, né? Facilita a nossa vida aqui, ó. Tá vendo? Curvadinha. Então, eu poderia cortar com essa aqui? Posso, sem problemas, né? Eu posso cortar com essa aqui sem problemas nenhum. Não é verdade? Olha aqui, ó. Tô com a minha tesoura aqui. Essa minha tesoura aqui é uma tesoura simétrica. É uma tesoura que tem uma lâmina de fio reto. Então ela serve para cortar grandes quantidades, né? Por que eu falo fio reto aqui? Porque às vezes você vai encontrar lâminas, olha aqui, ó, mais arredondadas. Como essa aqui, quer ver? Deixa eu pegar uma outra aqui, ó. Essa daqui, ó. Tá vendo? Ela também, na base dela aqui, ela é mais redonda, ó. Eu tenho até no meu Instagram, Rordan Hair, vai lá e dá uma olhada. Eu tenho uns reels que eu faço brincadeiras com tesoura. Esse tipo de tesoura aqui é para criar efeito de texturização em canais. Opa, o que é isso? O que é texturização em canais? Olha só, faz parte do terceiro passo. E eu já vou falar para vocês que é a assinatura do cabeleireiro, tá? Mas, no segundo passo ainda, na parte que eu estou dando a forma para o corte, a escolha da minha tesoura é muito importante. Não adianta, às vezes, eu pegar aqui uma tesoura desse tamanho, de 7 polegadas, olha o tamanho dela, ó. Olha aqui. 7 polegadas, aí eu venho aqui com um tesourão deste, aí eu vou pegar um pente desse também, olha o tamanho do pente, olha que beleza. Aí eu venho aqui, vou me posicionar, vou pegar aqui para cortar esse cabelo. Aqui em cima tudo bem, né? Mas olha aqui, ó. Olha o pente batendo na cabeça. Olha o tamanho da tesoura para eu encaixar aqui. Terrível. Essa tesoura e esse pente eu utilizo bastante com cortes mais curtos, até utilizo. Mas na hora de criar texturização e principalmente no cabelo a seco. Mas, inclusive, deixa eu chamar a sua atenção aqui, ó. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala de pente corrido, né? Aquele técnica de pente tesoura aqui, ó. Tá ok? Tem aqui, ó. Depois assiste, dá um like lá, comenta, onde eu mostro o tamanho da tesoura, por que fazer quando a gente faz um cabelo mais curto, tá bom? Então, assim, ó, é imprescindível o diagrama, tá? Escolha do diagrama, de acordo com a foto que a cliente trouxe, e a escolha da ferramenta, tá bom? Beleza? Então aqui, passo 2. Passo 3, aí eu vou assinar meu corte aqui. Olha, em todos os cursos que eu ministro, eu sempre falo, pessoal, passo 3 é onde eu coloco 50% ali de técnica, mas eu também coloco muito da minha criatividade. Eu assino o meu corte. Eu coloco ali uma personalização no meu corte, não é verdade? Eu ali crio um corte exclusivo para minha cliente. Então são aqueles detalhes que mudam de uma cliente para outra. São aqueles detalhes que só você com a sua criatividade, né, com a sua motivação ali, com a tua vontade, você consegue proporcionar para sua cliente. Não é verdade? Existem técnicas para isso, claro, né, que eu também costumo ministrar, né, dentro dos cursos aí, mas nesse momento as tesouras são muito importantes. Olha aqui, ó, eu tô com uma tesoura dentada, né, chamada desfiadeira ou dentada e tudo mais. Eu vou colocar aqui na boneca para vocês verem. Então o que acontece? Essa tesoura aqui, ela tem uma particularidade que esse dente é um pouco mais inteiro, tá? Ele é inteirão assim, ó. Ele é mais largão. Então, ele cria uma textura cortando um sim ou não, que nem um exemplo. Quando eu uso, quando eu quero diminuir um pouco a quantidade de cabelo da ponta ou criar uma projeção, deixa eu virar um pouquinho aqui, ó. Vou fazer, um detalhe, pessoal. Eu usei o ângulo que eu usei para fazer o corte, é o ângulo que eu uso para criar a texturização, ó. Espera aí, deixa eu ficar de uma forma que eu não... Ó, eu vou ficar nessa posição para que fique mais fácil para vocês observarem, ó. Aqui. Elevei, né, ó.
É o mesmo ângulo, ó. Tá vendo? Leveza, ó. Ó. Bem de leve. Tá? Aí eu crio mais leveza nesse ponto e mais encaixe. Eu gosto. Eu tenho uma tesoura dentada, ela não está aqui, mas é uma tesoura dentada que quem fez curso comigo sabe e eu ensino a utilizar de uma forma e comprovou que depende do posicionamento dela, né? Ele encaixa o corte melhor, o bob fica melhor encaixado, principalmente para cliente usar no dia a dia. Então, sim, faz diferença o espaçamento desses dentinhos aqui, o desenho desses dentinhos, eles fazem diferença de uma para outra. Por isso que eu falo, cada tesoura, cada ferramenta tem sua particularidade. E aí é o terceiro passo que, né, eu vou dar a assinatura do meu corte. Então, assim, ó, por que que eu falo? Às vezes eu venho aqui, ó, eu vou elevar um pouco aqui para vocês verem, ó. Eu vou assinar meu corte. O que que eu quero de resultado? Né? Eu vou dar só leveza, então eu venho aqui, tiro um pouquinho das pontas. Mas, de repente, você escolhe pegar uma tesoura aqui, ó, que eu te falei, ó, para texturização em canais. Deixa eu virar um pouquinho só mais. Aí, ó, texturização em canais. E eu venho aqui, ó, encaixo a minha tesoura, ó, e corro ela aqui, ó. Tá vendo? Mais 1 centímetro aqui. Mais 1 centímetro aqui. Mais 1 centímetro aqui, ó. Ok? Ok, ó. Tá vendo? E aí eu criei esse efeito. Eu consigo criar o mesmo efeito exatamente porque aqui eu tenho irregularidades, eu tenho fios maiores, né? Que também pode ser destacados. Ó, eu criei um efeito aqui que depois de escovado ele dá um efeito super bonito, que é essa texturização em canais, que eu também consigo criar uma técnica de cor aqui, onde eu crio sombra e luz nas mechas mais longas. Também eu consigo dar um efeito maravilhoso no corte, né? Que é dentro dessa personalização. Mas, a princípio, o terceiro passo, ele é esse, é você texturizar de acordo com o que você, né, a ferramenta e a técnica, e aí você vai assinar o seu corte. É a mesma coisa aqui, ó. Eu tô com esse cabelo aqui, ele tá super inteiro aqui, tá vendo, ó? Tá inteirão, não mexi. Ele tá aqui. Aí eu falo, poxa, eu quero criar uma leveza. Olha só essa tesoura, eu vou ficar numa posição só para vocês observarem, ficar mais fácil para vocês observarem. Olha o desenho da tesoura. Se eu texturizar dessa forma, ó, a tesoura já é curvada, ó. Eu crio um efeito aqui, ó. Vai dar o mesmo efeito se eu pegar uma tesoura dessa? Não, não vai, porque ela já é curvada, ó. Ela já acompanha, olha a diferença, ó. Ela já acompanha. É a mesma coisa cabelo curto. Às vezes eu vou fazer aqui em volta da orelha, ó, de pontinha de tesoura. Ou eu posso simplesmente pegar essa tesoura que facilita a minha vida, ó. Tá vendo? Por isso que eu falo, cada ferramenta, sua particularidade, e sendo bem usada, você pode abusar, usar e abusar da sua criatividade, né? Então é isso, pessoal. O terceiro passo é sempre a assinatura do teu corte. É a parte de texturização, é a parte de assinar o corte. Eu não gosto muito da questão de, às vezes a gente constrói um corte, ele tem um pouco mais de peso. Legal, ele pode ser um bob, né, inteiro que eu peguei aqui, ó. Vou até fazer simular aqui, ó. Eu peguei um corte, eu fui fazer um corte bob, vou fazer um long bob, né? Eu venho aqui, projeto, torço essa mecha aqui, né? Puxo todo o cabelo, projeto ele para trás, dou a tesourada aqui, solto, ele fica inteiro. Legal, o cliente gosta. Dei o formato, ficou muito bacana, ficou um long bob, ficou longo lá do jeito que ela queria, fio inteiro. Opa, e aí eu não vou assinar esse corte.
Ele tá assim, ele tá pronto e é isso. Aí ela fala para você assim, poxa, lavei o cabelo e o cabelo, um lado virou para fora, outro lado virou para dentro. Sei lá, o cabelo não ficou muito legal, que não sei o quê. Faltou a cereja do bolo, né? Então, chama atenção para você, justamente mesmo nos cortes mais simples, os mais simples ou aparentemente mais simples, colocar a tua, né, assinatura no corte é muito importante, que é esse terceiro passo. Então, o que eu posso fazer? Né? Eu quero que esse cabelo... Nossa, ela falou para mim assim, poxa, Rordan, cheguei em casa e meu cabelo, um lado tá virando mais para fora. Aí eu posso dar aquela desculpa para ela, né, que eu já ouvi muito, do tipo assim, ao lado que você tá dormindo. Tem isso, né? Não tem lado, não tem lado. Só conta aqui para mim. A sua cliente já falou dessa questão que será que é o lado que dorme? É uma coisa que eu já ouvi muito, viu, pessoal? Me conta aqui se vocês já ouviram isso também. O que acontece? Muitas vezes, óbvio, né? Se a pessoa amassar todo o cabelo, dormir de uma forma e amassar todo o cabelo, é uma coisa. Agora aqui, ó, eu tô com uma navalha aqui, ó. Essa navalha nada mais é do que um lado dela corta e o outro lado dela texturiza, tá? Existe também navalhas de metal igual a essa aqui é plástica, tá? Ela tem aqui uma questão de um encaixe e tal, mas a navalha que você está acostumado, ela serve da mesma forma. Esse lado corta, esse lado texturiza. Então, o que acontece? Muitas vezes, ó, cliente sai, cortou o cabelão ali, ó, inteiro. Então, primeiro passo, o que eu fiz? Conversei com a cliente, fui lá, usei o meu primeiro passo, já legal, escolhemos o corte. Segundo passo, dei a forma para o corte, né? Que nem eu mostrei para vocês. Torci aqui, fiz tal. E aí, simplesmente terminei e deixei. E de repente ela não ficou muito satisfeita porque eu não coloquei aquela minha cerejinha no bolo, né? Eu não coloquei a minha assinatura nesse corte, gente. Eu gosto de falar muito uma coisa. Cabeleireiro é um artista, né? Nós somos artistas. E como tal, a gente tem que realmente expressar ali a nossa arte, respeitando as vontades da cliente. E aí um detalhe mínimo, ó. Eu vou vir aqui, ó, terceiro passo, lembra? Que é a assinatura do meu corte. Aí eu venho aqui por dentro, ó, e dou uma desbastadinha de leve. Peraí que eu não quero ficar na frente de vocês. Eu vou vir por aqui, peraí. Vamos virar um pouquinho mais. Olha só. Peguei aqui, vou até tirar o pente para não atrapalhar. Pessoal, não corta, ó, chama atenção aqui. Eu não corto o cabelo assim, todo torto, não. Tem que tomar cuidado. É que eu tenho que mostrar para a câmera aqui, a câmera do detalhe. O pessoal tá gravando aqui, então eu vou me posicionar de uma forma, tá? Para vocês verem, para ficar melhor para vocês. Então aqui, ó, eu pego o meu lado que texturiza, né, de leve, e venho por dentro aqui, ó, só na pontinha, tá vendo? E tiro. O que vai fazer? Isso aqui vai estimular ele virar um pouco mais para dentro, né? Porque eu vou ter fios menores aqui por dentro, automaticamente os maiores, eles fazem isso. Agora, se eu pegar essa mesma mecha, vamos lá aqui, vamos lá, me pediram aqui para erguer um pouquinho. Vamos lá. Vou recapitular aqui, pessoal. Vamos lá. Tá bacana aqui agora? Altura boa, vamos lá. É isso aí, ó. Você tá vendo? As pessoas... Gente, é isso, ó. É isso. Equipe maravilhosa aqui comigo, né? Você vê, preocupada com todos os detalhes para eu, né, entregar o melhor conteúdo para vocês. Eu agradeço aí todos que estão ajudando aí para que esse projeto, ó, siga em frente aí, a todo vapor. Então vamos lá. Ó, vocês estão vendo aqui? O que acontece? Eu vou lá, pego a minha navalha, ó. É o terceiro passo, que eu tô assinando meu corte. Venho aqui por dentro, dou uma desbastadinha, tiro um pouquinho de cabelo.
ele vai ficar um pouquinho mais curto aqui por dentro, automaticamente ele vai estimular esse cabelo a virar um pouco mais. Então, quando ela secar, e outro detalhe, eu ensino a minha cliente a secar de uma forma que ela consiga arrumar o cabelo dela também. Tem isso, viu, pessoal? Que a gente precisa ensinar a nossa cliente. Mas hoje nós estamos falando única e exclusivamente de 3 passos aqui, né, importantes aí para o corte bob. Tá? Serve para outros cortes também? Sim, mas especificamente para corte bob. Então, tome cuidado quando vai texturizar cabelo, ó, que nem aqui, ó. E venho aqui, pego ou a navalha por fora para aquela texturização, ou a tesoura por fora, né? Toma cuidado como vai encaixar essa tesoura para texturizar, porque automaticamente esse cabelo pode virar para fora. Se o intuito for esse, ok, é que o assunto aqui era um cabelo long bob nesse momento e fio inteiro, né? Fio inteiro. Nesse caso, tá? Você vai e texturiza por dentro, porque se ela quer um fio inteiro, ela quer que esse cabelo, olha aqui, ó, esse cabelo vire para dentro, né? Ela quer que esse cabelo tenha esse desenho. Então, se ela quer um cabelo que tem esse desenho, é a assinatura do meu corte. É a projeção na hora de dar forma, mas também é na hora de assinar e criar uma texturização para esse cabelo criar essa, né, esse encaixe. E tem uma técnica especial aí para você secar esse cabelo também, para que ele encaixe, né? Então, eu sempre peço para a cliente aqui, ó, ela secar com as mãos para trás. Né? Então ela seca com as mãos para trás. Se tratando de um cabelo mais ondulado, um cabelo mais liso, ela consegue fazer essa projeção. Agora, se trata de um cabelo cacheado, a ideia do long bob é a mesma. Porém, lembra que eu falei do efeito pirâmide? O efeito triangular, esse cabelo vai ficar sem volume aqui, vai ficar um volumão aqui na ponta. E aí eu preciso o quê? Criar camadas. Mas, me conte aqui, coloque aqui nos comentários, coloque aqui se você quer ver uma live sobre cabelos cacheados, corte long bob em cabelos cacheados, como não deixar o efeito pirâmide. Coloca aqui, ó, escreve aí nos comentários, eu vou dar uma olhada nesses comentários aí, se tiver, ó, bastante pedido, vou fazer uma live exclusiva sobre long bob, short bob, medium bob em cabelo cacheado, tá bom? Eu vou trazer aí para você um conteúdo maravilhoso. E conta para mim se está gostando. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. É sempre, ó, será sempre muito bem-vindo, né? Ative o sininho. Tô sempre subindo semanalmente conteúdo, aí você vai ser avisado que eu subi conteúdo novo e você consegue assistir aí um conteúdo de qualidade, tá ok? Então, é isso aí, pessoal. Aqui eu vim trazer 3 pontos importantes para você, né, na hora de você cortar um cabelo bob. Nesse caso, né, mostrei para vocês detalhes que vocês têm que prestar atenção no primeiro, no segundo e no terceiro passo. Se você curtiu, ó, esse vídeo, dá um joinha aqui, curte aqui, compartilhe e olha, é sempre um prazer estar com você aqui, é sempre um prazer compartilhar um conteúdo, compartilhar a minha experiência com você, o meu conhecimento. Olha, muito grato por você estar aqui. Tem muitos inscritos aí, eu vejo diariamente mais e mais inscritos aqui. Eu só tenho a agradecer vocês. E, pessoal, lembrando, setembro agora, tá? Setembro, vai ter um curso ABC Paulista, curso de cortes curtos, praticamente uma mentoria aqui no ABC Paulista, especificamente em São Bernardo do Campo. Tá ok? Em setembro, final de setembro, fica ligado nas redes sociais, Instagram, Rordan Hair, dá uma olhadinha, logo mais tem informações lá, pouquíssimas vagas, vai ser uma mentoria. Agora, se você também quer levar esse curso aí para tua cidade, você não consegue vir até São Paulo, você está me vendo de outra cidade, de outro país, coloca aí nos comentários,
que a gente entre em contato também e a gente consegue fazer um trabalho bem bacana para levar esse conteúdo de qualidade até você. Tá ok? Gratidão e até a próxima live class, até o próximo vídeo. Fique ligadinho aí, ó, que toda semana tem conteúdo. E vai lá no Instagram, Rordan Hair, dá uma olhadinha lá que tem muita coisa bacana. Gratidão, pessoal, que sejamos luz aí na vida das pessoas. Até a próxima.